Fala galera, o que é que você faz diante das tentações? Como é que você reage diante de uma provação severa da vida? O que é que a Bíblia diz que eu tenho que fazer ou como proceder diante das dificuldades? Mais precisamente, o que é que o evangelista Tiago nos orienta sobre esse assunto? Bom, venha que eu te explico. Nesse vídeo, pessoal, nós damos início a uma série de reflexões na Epístola de Tiago. E ela começa, pelo menos ali nos seus versículos 2, 3 e 4, já dizendo mais ou menos assim: Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Bom, pessoal, não precisa de pesquisa científica para saber que majoritariamente as pessoas não desejam passar por tentações, por provações. Nenhum cristão recebeu isenção de viver sem provações. Tiago, ele não está alheio a essas dificuldades que vivenciamos dia após dia. Simon Kistemaker, ele afirma que Tiago está escrevendo a judeus que foram expulsos de suas casas, que estão vivendo longe da sua cidade natal. Pessoas que realmente vivenciavam na pele as provações do dia a dia. E qual é o conselho, então, genial que ele vai dar para esses irmãos? O que é que ele vai ensinar a fazer diante da tentação? Alegrai-vos. Isso. Ele aconselha que no ardor da tentação as pessoas se alegrem. E aí você pode estar dizendo: rapaz, esse Tiago é doido. E aí alguém pode dizer assim, ó: ei, Tiago, cala a boca, você é louco. Mas, gente, ó, ele não é louco não, tá? Como afirma Kistemaker, Tiago, ele testemunha a morte de Estevão e a perseguição que se seguiu, culminando na dispersão da igreja de Jerusalém para a Judéia e Samaria, conforme Atos capítulo de número 8, versículo 1 em diante. Nós temos a tendência de desanimar nos momentos de dificuldade. As lutas da vida tendem a impulsionar o nosso ânimo ao fundo do poço, principalmente quando elas são do tamanho, de Golias. E o estimado pastor e teólogo Russell Shedd, ele comentando esse texto da Epístola de Tiago, ele vai dizer o seguinte: o pior não é que devemos apenas considerar motivo de alegria, mas de grande alegria. E mais, não apenas algumas provações, mas várias provações. Ou seja, o que Russell Shedd está dizendo é que na mesma proporção que as provações sobrevêm, devem ser também a medida da nossa alegria. Ou seja, muitas provações, muitas alegrias. E Tiago, pessoal, não está sozinho nesse coro de alegrar-se na tentação. Paulo, escrevendo aos Romanos capítulo 5, versículo 13, ele vai dizer: e não somente isto, mas também nos gloriemos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Mateus capítulo 5, versículo 10 ao 12, Jesus ele vai dizer mais ou menos a mesma coisa: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque delas é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Versículo 12, ele encerra dizendo: exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de nós. A maturidade cristã está justamente em saber sorrir quando tudo estiver indo de mal a pior, entende? Deus deseja que saibamos exultar em seu nome quando passarmos por diferentes provações, independente de quais seja. Eu gosto muito da analogia da tentação como um campo de batalha cristão. E nesse campo de batalha nós temos a nossa fé provada. A tentação é o momento em que travamos as nossas guerras e a alegria é a nossa principal arma. Olha o que Neemias ele vai dizer no capítulo 8, versículo 10. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Paulo vai escrever aos Filipenses capítulo 4, versículo 4, um texto fenomenal sobre alegria. Diz ele: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente eu direi: alegrem-se. Jesus, nos últimos dias aqui na terra, em João capítulo 15, versículo 11, ele vai dizer: dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. E para encerrar as referências, o salmista, no Salmo de número 30, verso 5, ele vai dizer: o choro pode persistir a uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Uma forma melhor de responder às tentações da vida, pessoal, sorrindo nos momentos difíceis. Não é ignorar, não é fazer de contas que esses problemas não existem, é simplesmente saber que, como diz Tiago um pouco mais à frente,
Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando ele for provado, receberá a coroa da vida. É saber que as provações desse tempo presente não se comparam com a glória que em nós há de se revelar futuramente. É entender que as peripécias desse tempo passará e ficaremos livres de todos esses males. Não obstante, a provação da nossa fé gera paciência, como diz o versículo de número 3 e 4. Eu gosto muito dessa palavra paciência porque ela costumeiramente é traduzida por perseverança, mas o termo grego aqui é hipomone, que vem de hipomone. E eu gosto dessa palavra justamente porque ela pressupõe uma perspectiva de estabilidade, sabe? Então, quando nós somos provados, tentados, atribulados e permanecemos exultando no Senhor, nos tornamos pessoas estáveis, estabilizadas, como um barco estável em meio a uma tempestade. A alegria em Deus nos torna estáveis, como um barco numa tempestade virulenta no mar bravio do sul do país. Assim é a nossa vida. E a alegria em Deus, o sorriso em nosso rosto, a percepção que não estamos sozinhos fará com que, mesmo no olho do furacão, teremos vida tranquila. E esse paradoxo é possível somente porque a alegria do Senhor está sobre nós. A paciência faz com que o tempo passe e com o tempo se vai também as nossas aflições, as aflições da nossa tentação. E sabe por quê, pessoal? Porque o próprio tempo se encarrega de levar consigo as nossas dificuldades. Eu costumo dizer que nenhuma dificuldade é para sempre. E como costumava dizer Heráclito de Éfeso, o filósofo pré-socrático, panta rei, ou seja, tudo passa. A Bíblia concorda com Heráclito e afirma também categoricamente que tudo passa, mas tem uma coisa que não passa: as palavras de Deus. E essa palavra segue dizendo para mim e para você o tempo todo: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Deus abençoe, pessoal. Até a próxima.